Sabe, muitas pessoas vivem pela realidade, mas o povo de Deus foi convocado para viver pela promessa. Por isso que a Bíblia diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Viver pela realidade não é só olhar para um diagnóstico e crer que isso é real. Viver só pela realidade é olhar para um diagnóstico e achar que ele é o ponto final da minha história. Viver pela realidade não é sobre ver a crise e entender que a crise é má. Não, viver só pela realidade significa olhar para uma crise e não conseguir nutrir mais a esperança, porque a crise, para quem vive só pela realidade, é o final da história. Não há mais o que fazer. Assim como viver por fé não significa se tornar alienado, olhar para o tumor e negar a realidade de um tumor, olhar para uma crise e negar a realidade de uma crise. Isso não é fé, isso é alienação. Pastor, qual é o equilíbrio então? O equilíbrio é saber o que é real, mas se mover por uma realidade superior. Saber que a sabedoria que Deus concedeu aos homens para que se tornassem médicos, dá a eles autoridade para, a partir de um diagnóstico, dizer isso é bom e isso é mal. Mas saber que antes de um médico se formar, a palavra já havia se formado, e a palavra diz que há um Deus, que é o Deus que cura, há alguém que restaura o que está quebrado, que Ele dá a última palavra. Alguém aqui comigo diga amém? Então tem momentos que a realidade diz uma coisa e a promessa diz outra. E a pergunta é: quem escolhemos ouvir quando a realidade e a promessa não entram em concordância? Olha para mim. Quem escolhemos ouvir quando o que a terra diz não concorda com aquilo que o céu já disse? A terra diz vai ser mãe, o céu diz vai ser mãe, a terra diz não pode gerar. O céu diz vai ser o libertador de um povo, a terra diz nem a si mesmo pode se libertar. O céu disse vai ser pastor, a terra está dizendo cativo nas drogas e não vai sair de lá. Os céus disseram uma família que vai ser bendita, e de uma maldição hereditária eu farei uma bênção geracional. Mas a terra está dizendo não dura mais um ano, não dura mais um mês. Alguém está pegando isso aqui? O desafio da fé não é quando a realidade e a promessa concordam. Deus diz que o seu ano vai ser extraordinário e tudo te vai bem. Não é difícil ter fé quando as duas caminham juntas. Não é difícil ter fé na noite em que se dorme como José dormiu e se sonha como José sonhou. Difícil é continuar crendo na promessa depois de sonhar o que se sonhou, mas a realidade ao seu redor é bem diferente do que se viu. Irmão, guarda isso. Muitos paramos no dia da promessa. Não dá para julgar a fidelidade de Davi no dia em que o óleo derramado na cabeça dele marcou a sua história. Aquele dia não precisava de muito esforço para manter a fé. Você consegue imaginar a alegria de um jovem que foi mandado chamar pelos céus, recebeu uma unção na presença dos irmãos, pelo homem mais respeitado profeticamente naquela época? Eu não sei você, mas eu quero imaginar boas notícias que eu recebi. Eu lembro, por exemplo, no dia que eu recebi a notícia que eu seria pai. Aquele dia foi extraordinário. Mas não significa que toda a gestação foi extraordinária. Kezinha teve bipolaridade gestacional. Eu quebrei no meio da gravidez da primeira filha. Então, guarda isso. A expectativa quando se recebe uma promessa, ela não atesta a tua fidelidade, fé, confiança, persistência. Porque depois que vem a promessa, vem um processo que leva à promessa. E é nesse lugar que às vezes a gente sucumbe, quando a realidade e a promessa não concordam. Alguém está pegando isso aqui? E essa é a pergunta. E quando as duas falam coisas distintas, em quem confiar? A realidade é palpável, a promessa não. A realidade ela é perceptível, a promessa não. A realidade ela é sensorial, a promessa não. O tumor que se pode tocar, a humilhação que você consegue lembrar,
o trauma de infância que você insiste em nutrir. Não tem como alguém dizer para você que isso não é real. É real. Mas a promessa que foi liberada por um Deus que nem se vê. Lembra de Tomé, quando quer insistir em tocar nas chagas de Jesus? Ele diz: olha, você crê porque vê, mas felizes serão os que crerão vão te ver, mesmo sem terem me visto. Ele está falando de um nível de fé superior, um nível de fé que Jesus está propondo a partir dessa insistência de Tomé. É uma fé que não se move pelo que se sente, é uma fé que se move pelo que se sabe. Quando Paulo propõe um culto racional, não é um culto em que ficamos apáticos, não é um culto em que somos céticos. Isso não é racionalidade, na verdade isso é burrice. Estar na presença de um Deus vivo que opera milagres e ser alheio ao que Ele faz ou fala, isso é ignorância. Estar diante da presença de um Deus vivo enquanto a palavra dele se manifesta e não me manifestar, reagir, me inclinar, persegui-lo, isso é ignorância. Tem muita gente confundindo ceticismo, indiferença com maturidade na fé. Não, você não é alguém que tem uma fé racional, você talvez só se tornou um religioso chato. O que é uma fé racional? Uma fé racional independe do que eu visto. Uma fé racional independe da onde eu vim. Uma fé racional independe da cor das paredes, se é preta ou branca. Uma fé racional independe de vários fatores que a gente muitas vezes insiste em lutar por eles como se fossem princípios cristãos, quando na verdade são só parte de uma cultura religiosa. Tem gente que se escandaliza porque eu não prego de terno. Os missionários que trouxeram o protestantismo para o Brasil vieram de terno. E quem recebeu entendeu, isso é ser crente. Mas o evangelho está chegando em vários países agora. E se pessoas chegarem de jaqueta agora, pregando Jesus agora, eles não podem falar que só é crente quem usa jaqueta, porque não é sobre vestimento ou costume, irmãos. É sobre um princípio do reino de Deus. Uma fé racional, não é uma fé sensorial, não é uma fé cultural. É uma fé pautada naquilo que eu sei a respeito do caráter do Deus que eu conheci. Alguém comigo diga amém. Então Paulo propõe uma fé racional, que não se emociona. É como os crentes de Bereia. Deixa eu ver se o que ele está falando ele está falando o que a palavra diz? Sim. Então eu preciso analisar pelo que a palavra diz, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. O profeta que traz à existência um exército em meio a um vale de ossos secos, que usa matéria-prima, ossos ressequidos, para gerar um milagre. Ele propõe para que o profeta diga algo. O profeta disse algo que ouviu Deus dizer. Isso é fé. Ouvi algo de Deus e disse o que eu vi. E por que acontece? Não é porque eu estou dizendo, é porque eu estou repetindo algo que Deus já disse. Eu estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Guarda isso aqui, irmão. O que vai te sustentar no dia mau não é o que a terra diz, é o que Deus já disse. Você tem que ser alguém que só repete. Mas você não pode ser alguém que repete o que o pastor diz. Você tem que ser alguém que repete o que a palavra diz. E se o pastor diz o que a palavra diz, vocês dois estão repetindo a mesma coisa. Faz sentido? Porque a fonte tem que ser a mesma. Sedes meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. A fonte é Ele, o princípio é Ele, a gênese é Ele quem mantém, a pedra fundamental é Ele. Ou seja, a partir dele tudo se constrói, tudo se alinha, e tudo que está desalinhado se denuncia. A pedra fundamental é por onde as obras se iniciavam. Ela era colocada e a partir dela tudo é alinhado, é feito. E tudo que está fora de alinhamento é refeito. E a minha pergunta é, em qual voz você vai acreditar quando a voz da realidade não concordar com a voz da promessa? Paulo naufragou, está numa ilha, faz uma fogueira. Você já ouviu 1000 vezes essa história? Ele vai pegar lenha, uma serpente pica a mão de Paulo. Todo o povo olha para a realidade e diz, vai inchar e vai morrer. Mas ele não incha e não morre. Aí o mesmo povo que se move por realidade, irmão, olha para mim, se mover por multidão é a garantia de que você vai ter uma saúde emocional doente.
A multidão é assim: falam bem de você, ele é bom. Falam mal de você, ele é mal. Você está bem, Deus é com ele. Você está mal, Deus está punindo. Alguém já viu algo do tipo? Pastores tiraram a própria vida por não conseguirem ter da parte da sua congregação empatia, por estar enfrentando depressão. Criamos uma falsa ideia de que somos super crentes e não podemos ser vulneráveis, irmão. Crente chora, crente passa crise, crente passa momentos difíceis, crente é humilhado. O nosso Deus permite humilhação, mas Ele garante exaltação. No lugar da vergonha haverá dupla honra. O nosso Deus permite quebra, mas Ele diz que Ele não apaga o pavio que fumega, e Ele não descarta a cana quebrada. E às vezes Ele mesmo quebra. Quando a gente desce para a casa do oleiro, Ele quebra, mas Ele refaz. Porque não tem lixeira na casa do oleiro. Toda a ruína do meu passado se torna matéria-prima para o Deus que faz novas todas as coisas. Alguém está comigo aqui? Aleluia. Então eu preciso ter esse entendimento. Paulo foi ferido. A multidão que se move pela voz da realidade fala: ele é maldito. Os deuses tentaram matá-lo afogado, não conseguiram, e agora mataram ele envenenado. Aí ele não incha, não morre. Aí o que o povo começa a falar? Ele é um Deus, ele é abençoado. Paulo não teve medo quando foi picado, não se ensoberbeceu quando foi exaltado, porque ele entendeu: a minha medida é a promessa que eu carrego, não a circunstância que eu vivo. Se a minha medida for a circunstância, Daniel era o homem mais infeliz da terra, mas na verdade Daniel era um homem escolhido por Deus no meio de um povo caído. A Babilônia testemunhou o amor de Deus por Daniel. Se as realidades fossem um aferidor ou uma medida de algo, Paulo, cativo, era um dos homens mais desgraçados da sua geração. Mas o apóstolo Paulo, chamado por Cristo no caminho para Damasco, estabelecido como apóstolo, mesmo sem ter caminhado ao lado dele, como os apóstolos que vieram antes dele caminharam, teve as maiores revelações do Evangelho. Então entenda isso, irmão: ou você caminha pela voz da realidade, ou você caminha pela voz da promessa. Alguém está comigo? Diga amém. Eu preciso terminar a palavra de hoje, então vou deixar claro aqui: se em algum momento você precisar sair de verdade, só peço que saia com discrição. Deus está dizendo para mim: a palavra de hoje não é só para hoje. Alguém vai precisar ouvir isso daqui a 5 anos, 10 anos, 3 anos. Receba isso. E eu preciso ter zelo pelo que Deus me confiou. Hoje eu não vou ficar refém de tempo ou preocupado com timer. Meu conselho, a não ser que seja uma urgência, oferte 20 minutos. Se você faria isso por um final de campeonato de futebol, ou por assistir um programa de TV, faça isso nessa noite. A palavra de hoje eu creio que é um divisor na nossa fé. Deus está trazendo clareza sobre algo para alguém aqui. Alguém recebe isso? Diga amém. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque tudo vai tentar tirar de nós a confissão da esperança que temos. O dia mau e a realidade vai tentar fazer a gente desacreditar na promessa que veio antes da crise chegar. Irmão, isso é tão louco. A promessa chega antes da crise, mas a crise chega e faz a gente esquecer da promessa que chegou muito antes dela chegar. Antes de Saul perseguir Davi, a unção já tinha perseguido ele. Davi foi ungido e Saul não tinha se levantado contra ele. Antes dos irmãos perseguirem José, o sonho de Deus já tinha perseguido ele. Ele não tinha sido lançado no poço, ele não tinha sido feito escravo, ele não estava cativo. Então entenda isso: antes da perseguição de José veio o sonho de Deus. Antes da perseguição de Saul veio a unção de Davi. Antes da cova dos leões veio sabedoria sobre Daniel. Entenda isso, irmão: mesmo a promessa chegando antes da crise, muitas vezes a crise nos faz esquecer da promessa. A crise só existe porque você carrega uma promessa. A cova só existe porque a sabedoria de Daniel enfureceu os sábios da época, que foram envergonhados pelo Deus de Daniel. A crise só submeteu sobre Davi porque
a unção de reinado de Davi denunciou a ausência de unção para reinar, que não estava mais sobre Saul. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu quero te dizer: se você carrega uma promessa de Deus, certamente você vai enfrentar momentos em que a voz da realidade vai contrapor a voz da promessa, e aí você tem que fazer uma escolha. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. O tema da mensagem de hoje é: a promessa começa no impossível. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado: a promessa começa no impossível. Promessa não é desejo, promessa é compromisso de Deus. Quando Deus promete, não é alguém como eu e você dizendo que está com vontade de algo. Deus não acordou um dia e falou assim: eu acho que eu estou com vontade de levantar Davi para reinar. Promessa não é desejo. Promessa é uma declaração, é um firmamento, é uma garantia. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele: não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Promessa na Bíblia não é intenção, é decreto. Alguém pode levantar a mão direita e declarar isso? Diga: promessa feita por Deus. Diga: não é intenção, é decreto. Outro princípio poderoso a respeito das promessas é que a promessa, ela existe antes da realidade existir. Gênesis 12:1 fala sobre o pai da fé. Olha o que diz a palavra: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus promete a Abraão uma nação, num tempo em que Abraão não tinha nenhum filho. Se você quer caminhar por fé, você precisa aceitar a ideia de que aquilo que chamamos poder, a terra chama de loucura. A Bíblia diz: aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é poder de Deus. Deus não pega alguém que tem uma prole gigante, uma família extensa, que está num lugar confortável, que está estabelecido. Não, Deus arranca esse homem do lugar da origem, do lugar de segurança, do lugar de confiança, envia para um lugar que ele nem sabe qual é, e no meio do anonimato, começando do zero, numa terra árida, no meio do deserto, sem poder gerar, sem ter um filho, ele fala: eu te farei uma nação. Esse é o Deus que a gente serve, e é assim que ele faz. A promessa, ela começa no impossível. Deus começa pela promessa, não pela evidência. Se você esperar uma evidência para crer na promessa, você vai morrer sem ver nenhuma promessa se cumprir. Você quer um exemplo? Qual é a lógica de uma rocha brotar água? Acende a luz dos andames para mim, por favor, meu irmão. Qual é a lógica de do céu descer pão? Havia alguma evidência para Abraão crer, para Moisés crer que o mar vermelho não seria um problema quando ele estava diante dele? Todas as evidências da terra diziam: deu ruim, game over. Vocês não são um exército e não têm um. Vocês não estão fortalecidos, vocês estão exaustos. Os carros de Faraó estão atrás de você, e agora a geografia se torna um impedimento. Existe um mar diante de vocês, mas promessa não depende de evidência. Pode ser um mar, ele vai se abrir. Pode ser deserto, vai tornar oásis. Pode ser uma rocha, dela vai brotar água. Porque Deus não depende da realidade para ser quem Ele é. Ele não depende da circunstância para fazer o que Ele faz. Vamos, alguém aqui nessa noite? Deus é Deus. Alguém pode levantar as mãos e declarar: digam: meu Deus faz o impossível se tornar inevitável. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nesse lugar? Aleluia, aleluia. Deus começa pela promessa, não pela evidência.
promessa vem antes do recurso, a promessa vem antes da confirmação, a promessa vem antes da lógica, a promessa vem antes do tempo favorável, a promessa vem antes das pessoas acreditarem que você pode viver aquilo que Deus disse que você viveria, a promessa vem antes da terra entender aquilo que Deus começou a fazer. Quando a terra perceber, já aconteceu. Quando a terra perceber, o menino já foi ungido, já nasceu. Quando a terra perceber, um cesto já se tornou lugar seguro. Moisés está a caminho do palácio. Tentaram sacrificar uma geração, mas o libertador do povo está a caminho. Vejam, Deus está confundindo os que pensam que são. Deus está levantando improváveis no meio do caos. Deus está revelando o seu poder, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Alguém pode dar glória a Deus aqui nesse lugar? Aleluia! Aleluia! Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso, Ele é bom. Ao longo da Bíblia a gente vê um padrão. Deus fala, o tempo testa, a fé sustenta e Deus cumpre. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Qual o padrão bíblico da promessa, pastor? Deus fala, o tempo testa, a fé sustenta e Deus cumpre. Tem gente que ouviu Deus falar, mas não passou do nível 2, a temporada do teste do tempo. Tem gente que ouviu de Deus que geraria um filho, mas quis fazer Ismael às pressas. Carregando uma promessa, geramos muitas vezes precipitação. Não se sinta culpado, o pai da fé caiu nesse lugar. Eu e você podemos cair também. Mas entenda isso, o pai da fé decidiu sacrificar quando Deus pediu. Eu e você precisamos sacrificar o que Deus pediu também. O pai da fé se precipitou. Deus promete Isaac, ele gera Ismael. Ele considera 2, Deus só considera 1. Deus fala, pega aquele teu único filho, a quem você ama. Deus, mas eu tenho 2. Não, eu te dei 1. Com você eu trato do que eu te dei. O que você faz, você trata sozinho. Para você podem ser 2, 3, 5. Para mim só tem 1. Alguém está pegando isso aqui? Talvez alguns estão se envaidecendo porque tem muitas coisas nos seus tesouros, mas Deus olha para os teus tesouros e vê os teus celeiros vazios. Quem sabe aquilo que consideramos como glorioso, o céu não considera como glória. Quem sabe aquilo que nós consideramos como vaidoso, Deus não considera motivo de vaidade, porque não é aquilo que a terra fala, é aquilo que Deus vê. Deus não é como o homem é, Deus não vê como o homem vê. Olhavam para Saul e viam o rei assentado no trono. Os céus olhavam para o trono e viam um trono esvaziado à espera de Davi. Então não dá para se mover pela voz da realidade. Ela é enganosa e o nosso coração também. Enganoso é o coração do homem. Se um Deus que trata o pai da fé, que tem 2 filhos, como alguém que é pai de 1, talvez eu possa estar considerando que eu sou líder de um ministério que Deus nem considera, ou que eu sou pai de uma visão que Deus nunca viu, ou carrego uma voz que Deus nunca me deu, ou estou suprindo ou tentando nutrir com muito esforço um projeto que Deus nunca me revelou. Irmão, o que eu quero dizer é que tem muitas coisas que tentamos manter por fé e não vemos a fé operando milagres e não entendemos por quê. É porque tem coisas que Deus não quer que elas vivam, Ele quer que elas morram, porque Deus só sustenta o que começa nele. O que não começa em Deus, Deus não tem obrigação de sustentar. Mas o que começa em Deus, Deus é maior interessado em nutrir, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Vamos, alguém aqui nessa noite? Alguém pode celebrar Jesus? Vamos, alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Aleluia! A dinâmica de Deus é tão poderosa que Ele não só promete. Ele não chega para Abraão e só faz uma promessa. Ele renomeia Abraão a partir da promessa que fez. Abrão se torna Abraão, que significa pai de multidões. Deus chama um homem que tem uma mulher estéril e não tem um filho, de pai de multidões.
não só chama, renomeia. Você sabe o que significa isso? Alguém que não consegue correr, Deus promete que vai ser um velocista e começa a chamar de filho do vento. É mais ou menos isso. Deus, eu não consigo correr. Ei, filho do vento. Ei, filho do vento. Deus, eu não consigo gerar. Ei, pai de multidões. De ti nascerá uma nação. Uau, Ele está aqui. Senhor, minha mãe disse que eu não vou dar em nada. Ei, bendito és na tua geração. Será como uma árvore frutífera, será como uma árvore frondosa. Homens falarão a respeito do que eu vou fazer com você. Ou você ouve a voz da realidade, ou você ouve a voz do Senhor. Ou você caminha pelo que a terra diz, ou você se move pelo que Deus já disse. Alguém comigo diga amém. Aleluia. Ele não só promete, Ele renomeia Abraão, porque Deus sempre alinha a nossa identidade com a nossa promessa. Recebe isso em nome de Jesus. Deus alinha a tua identidade com a tua promessa, porque não existe nada mais glorioso em você do que a promessa que você carrega em Deus. José agora é o sonhador, Moisés, libertador, Abraão, esposo da mulher estéril, pai de multidões. Jesus é o Salvador. Saulo, perseguidor, agora é Paulo, o apóstolo. Pedro, pescador, agora é o apóstolo que teve a revelação de quem Cristo era antes do derramar do Espírito. Então, irmão, entenda, Deus quer trocar o teu nome quando você tiver a revelação da identidade, da promessa que você tem. Deus troca o teu nome não como alegoria, é uma dinâmica do céu. A nossa identidade tem que estar alinhada com a nossa promessa. Porque e se o teu nome que foi dado pela terra ou pelos outros é aquele que não pode gerar, mas a promessa que Deus te deu é aquele que será pai de multidões? Como você pode ser chamado da tua vergonha quando os céus já estão te chamando da tua promessa? Você precisa caminhar à altura daquilo que recebeu. Deus está nos ensinando a trazer à existência o que não existe, é a dinâmica da fé. Tratar coisas que não são como se já fossem, é a dinâmica da fé. A dinâmica da fé não é uma dinâmica reativa, a dinâmica da fé é uma dinâmica criativa. A terra reage ao que acontece, o céu declara o que vai acontecer. Você não foi chamado para reagir, você foi chamado para criar, estabelecer, governar, profetizar. Então, pelo amor de Deus, em tempos de crise, abra a tua boca e profetiza. Levante-se, desperta, resplandece, porque você é bendito. Não porque você é bom, porque o Senhor habita em você. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. Então, qual é a natureza da promessa? 3 princípios sobre a natureza da promessa. Primeiro princípio: a promessa nasce do caráter de Deus. Aonde nasce a promessa, pastor? Não nasce da minha vontade, não nasce das circunstâncias, não nasce do meu querer. A promessa nasce do caráter de Deus. Ele não depende da circunstância para ser quem Ele é. Alguém está comigo? Diga amém. Segundo princípio da promessa: a promessa é uma declaração sobre o futuro no presente. Por isso que, irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Toda promessa fala de um tempo futuro, senão não seria promessa, seria lembrança. O desafio é que tem muita gente que deveria se mover como quem se move pela promessa, mas prefere se mover como alguém que está sempre na lembrança. Pede isso aqui. Inevitavelmente eu vou dar as costas para uma das duas realidades. Ou eu me movo pela lembrança e eu dou as costas para a promessa, ou eu me movo para a promessa e eu começo a dar as costas para a lembrança. As coisas velhas ficaram para trás e em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor, vocês não percebem? Só que a realidade, a voz da realidade sempre vai lembrar: ei, não esquece, você é Abrão.
Você veio de um lugar idólatra, tua mulher não pode gerar, mas a promessa é: ei, você é Abraão, eu te darei multidões, eu te darei filhos, você será chamado de pai da fé, de você sairão gerações, a tua geração será bendita e bendito será os teus filhos e os filhos dos teus filhos, até a 1000ª geração. Então você precisa escolher: você vai dar as costas para o futuro e viver no passado, ou você vai precisar dar as costas para o passado e caminhar em direção ao futuro. Deus está fazendo uma coisa nova. Vamos, alguém aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Vamos, se for para Ele, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Terceiro princípio da promessa: a promessa carrega em si mesmo o cumprimento. Qual é o poder do cumprimento da promessa? Aonde está? Na promessa. É como se fosse um explosivo que carrega dentro de si o detonador. Bom, olha para mim. Muita gente não detonou o poder explosivo que carrega dentro de si o dínamos, o dunamis de Deus, porque acha que algum fator exterior vai ativar o que eu carrego dentro de mim. O meu detonador é o meu líder que não me vê. E aí a minha crise não é de autorresponsabilidade, é de vitimismo. Não sou quem deveria ser, não me tornei quem fui chamado para me tornar, não estou onde deveria estar, porque alguém não me ativou. Não. A promessa carrega dentro de si mesma o poder para manifestá-la. Moisés não dependia que Faraó percebesse que ele era o libertador, o céu chamou ele para isso. Daniel não precisava que o rei da Babilônia percebesse que ele era um homem de Deus, o céu já havia determinado isso. Irmão, se você esperar que os seus inimigos te vejam, te aceitem, te respeitem, se você esperar que a multidão te apoie, se você esperar que outros te patrocinem, você tirou o Senhor do lugar de dependência e agora você está esperando que alguém ocupe esse lugar. Mas deixa eu te dar uma má notícia: o teu pai não pode fazer o que só o Senhor fará. A tua mãe não pode te dar o que só o Senhor dará. O teu namorado não pode suprir o que só o Senhor suprirá. Esse é o motivo pelos quais tanta gente se casa e continua com crise de identidade. Espera que o parceiro supra uma falta que há dentro de si. Casamento não é para que o outro me supra. É um homem completo que casa com uma mulher completa e agora o casamento faz com que eles transbordem. Eu sei quem eu sou, ela sabe quem ela é, então juntos viveremos debaixo de uma promessa de Deus. Vamos, alguém comigo aqui, diga amém. E é por isso que tem tanta gente com crise. Ah, mas o pastor, meu irmão, tem filho com febre, mulher com TPM, boleto para pagar. Ah, mas o líder te lidera porque te ama. É líder de GC, é alguém que discipula, não recebe nada para isso. Talvez ele esteja fazendo o que você já deveria ter feito, mas ainda não faz. E aí ele tem que pegar pela mão e levar no colo alguém que já deveria ser maduro, mas ainda está reclamando de alguém que não fez o que ele poderia estar fazendo para alguém também. Vira uma crise de autorresponsabilidade. A promessa carrega dentro de si o poder para manifestá-la. O que Abraão precisa? Do Deus que o chamou. É isso. Se a mulher de Abraão deixasse Abraão, Deus poderia fazer um bebê aparecer na tenda dele no dia seguinte. Poderia ou não poderia? Ele pegou um ventre estéril de Isabel para gerar João Batista. Ele pegou uma semente incorruptível, fez a primeira inseminação in vitro, eu falo com temor entre duas aspas, e ele implanta no ventre virgem de Maria. Ele precisou de José para fazer Jesus? Ele não precisa da terra para manifestar quem ele é. Então a gente tem que entender, irmão, que a promessa carrega em si mesmo um poder de cumprimento. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Deixa eu destrinchar de forma bem rápida os 3 princípios. Primeiro princípio: a promessa nasce do caráter de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: a promessa nasce do caráter de Deus. Hebreus 3:7 diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa palavra é para alguém aqui.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o teu coração. Irmão, guarda isso, Deus não fala por impulso. Isso deveria ser uma garantia para a gente ficar tranquilo quando Ele promete algo. O meu Deus não fala por impulso. O meu pai já falou muitas coisas por impulso. A minha mãe já falou muitas coisas por impulso. Eu já falei para minha esposa muitas coisas por impulso. Eu como pastor já falei muitas coisas para liderados por impulso. Eu como ovelha já ouvi de pastores muitas coisas faladas por impulso. Mas o nosso Deus não fala por impulso. Se Ele falou, você precisa respeitar o que foi dito. É uma realidade imutável. Alguém comigo? Então entenda isso. Se Deus pudesse falhar, vamos colocar isso na equação. Se Ele pudesse falar, a promessa dele seria frágil. Mas como Deus não falha, a promessa dele é incorruptível. Faz sentido? Segundo princípio, a promessa cria realidades. Declara isso comigo, diga: a promessa cria realidade. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Irmão, Deus ele não descreve o futuro, Ele cria. Quando Deus está te falando sobre o teu futuro, não é como um pai antes de dormir lendo uma história para um filho. Ele não descreve, Ele cria. Pega isso aqui, deixa eu gastar um minuto isso aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? De verdade. O poder criativo de Deus é algo tão extraordinário que quando algo sai da boca dele, uma realidade inevitavelmente foi criada, instantaneamente. Só que toda a realidade criada em Deus está armazenada em Deus. Não significa que eu vou acessar todas elas, mas significa que todas elas são verdade. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor nos abençoou, tempo passado, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então as bênçãos são verdade, estão armazenadas nos céus, e o que me dá acesso é Cristo Jesus. O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda palavra que sai da boca de Deus gera uma realidade que está armazenada em Deus. Pastor, tudo que Deus fala é verdade? É verdade. Tudo que Deus fala vai acontecer? Não, já aconteceu. Mas tudo que Deus fala eu vou viver? Não. Eu preciso acessar o armazém das promessas. Eu preciso acessar o depósito das realidades superiores. Eu preciso entrar confiadamente na sala do trono. Eu preciso acessar pela fé aquilo que eu recebi mediante a graça. Até a salvação foi estabelecida a partir desse pressuposto. Irmão, pega isso aqui: fomos salvos pela graça mediante a fé. A graça diz que todos foram salvos? Não. A graça diz que todos podem ser. A fé é o que vai definir quem vai ou quem não vai. Faz sentido? A graça é como se fosse assim: ei, todos que têm fome, os depósitos estão abertos. O que é a fé? É o que me move a acessar e entrar e pegar aquilo que eu preciso, porque eu fui feito herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Então fomos salvos pela graça, mas acessamos mediante a fé. É uma condicional. Que poder teria escolher Cristo se todos estivéssemos escolhendo Ele? Se todos tivéssemos escolhido. Você nasceu, você escolheu Cristo? Não, já faz parte da minha natureza. A minha natureza escolheu. Não. Você precisa ter a liberdade de não escolhê-lo. Você precisa ter a liberdade de não segui-lo. Você precisa ter a liberdade de negá-lo. Por quê? Porque quando você poderia negar, mas não negou, quando você poderia ir para longe, mas você se aproximou. Faz sentido? Qual é o peso da fidelidade de um homem depois de uma guerra nuclear que dizimou todas as mulheres da face da terra? Ele só tem uma mulher e ele fala: olha, eu sou fiel, tá? Nunca te traí. Você concorda que a fidelidade de um homem que não tem nenhuma outra mulher na face da terra, ela é incomparável se ela estiver ao lado de um homem
que podendo trair, escolhe não trair, podendo fazer, escolhe não fazer. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Por que nem todo mundo vive promessa, mesmo todas as promessas já serem uma realidade armazenada em Deus? Porque quando Ele disse, Ele criou e armazenou o que criou. Agora o processo me faz acessar o que está me aguardando. Deus já está no nosso futuro, esperando a gente chegar. Se Deus te chamou para o apostolado, o teu apostolado está pronto, mas existe um menino sendo forjado em homem, existe alguém sendo feito imagem e semelhança de Cristo para em algum momento encontrar o seu lugar de destino. Faz sentido? Isso é convergência. O que é convergência, pastor? É você estar em um lugar que você se tornou quem nasceu para ser. Você está onde nasceu para estar. Isso é convergência. Convergência não é Davi no pasto. Convergência é Davi reinando Israel. Ele se tornou finalmente quem nasceu para ser, e ele está finalmente onde nasceu para estar. É José com um anel de governo, sandália nos pés, governando o Egito. Ele se tornou naquele dia que ele nasceu para se tornar, e ele está onde ele nasceu para estar. É Jesus na cruz do Calvário sangrando no madeiro. E é por isso que Pedro é chamado de maldito. Pedro está tentando abortar Jesus do seu destino profético. Irmão, pega isso aqui. Quem não entendeu a promessa pode abortá-la achando que é zelo. Pedro fala: de maneira alguma eu vou deixar que você seja entregue. Jesus fala: você é maldito, aparta-te de mim. Porque Jesus entendeu, a cruz faz parte do meu destino profético. Eu preciso acessá-la, eu preciso sangrar, eu preciso ser entregue, eu preciso me entregar, eu preciso encontrar a morte, porque ao terceiro dia a promessa que me aguarda diz que o meu Pai vai me trazer de volta dos mortos, e eu estarei assentado à direita dele, e eu intercederei por vocês. Então não cancelem o que o céu já declarou que vai acontecer. Vamos, alguém comigo, diga glória a Deus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Assim como um arquiteto desenha, irmão, antes de construir, Deus declara antes de manifestar. Você nunca vai ver um arquiteto desenhando e pum, pode entrar, é a sua casa. Não, não, não. Deus declara antes de manifestar. Quando Ele manifesta? Quando a gente está pronto. Aí acessamos o armazém dos céus e entramos confiadamente na sala do trono de Deus. E eu finalizo aqui. O vocal pode subir, o restante do vocal. Terceiro princípio: a promessa carrega em si o cumprimento. Levanta sua mão direita e declara isso comigo. Diga: a promessa carrega em si o cumprimento. Vamos, fale como quem crê nisso. Diga: a promessa carrega em si o cumprimento. 2 Coríntios 1:20 diz: porque todas quantas forem as promessas que há em Deus, nele temos o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Eu vou ler de novo, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Levanta sua mão direita. Porque todas quantas forem as promessas em Deus, temos nele o sim, e por meio dele declaramos amém, para a glória de Deus. Irmão, entenda isso. A promessa não é uma possibilidade, ela já nasce com sim. A promessa não é uma possibilidade, a promessa já nasce com sim. A Bíblia diz: para cada promessa que o Senhor nos fez, já temos nele o sim. Nós só declaramos amém, assim seja. Pastor, então o que eu preciso fazer para trazer à existência aquilo que o céu já me confiou? Você tem que se posicionar e profetizar. Você precisa abrir a tua boca e clamar, porque quem sabe o maior impedimento hoje entre você e a tua promessa seja um levante, um cansaço, uma palavra maldita, um laço de morte, mas você está a um clamor de viver a tua promessa em nome de Jesus. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Vamos, levante as suas mãos, vamos declarar isso. Levante suas mãos.